Olá pessoal, mais uma videoaula de cálculo 1 e dessa vez a gente vai fazer uma construção parecida com o que a gente fez no caso de logaritmo natural. Como é que a gente construiu o logaritmo natural? A gente considerou a função 1 sobre x para x maior que 0, fixou o ponto 1, onde 1 sobre 1 é 1, então o valor da função era 1 também, e definiu o logaritmo natural usando áreas abaixo do gráfico, certo? Pois bem, dessa vez o que a gente vai dar um método de, dado uma função contínua em um intervalo fechado, como associar um valor a essa função que, se essa função for positiva nesse intervalo, pode ser interpretado como sendo a área. A gente pode associar, inclusive, um valor negativo, dependendo de como é o comportamento da função no intervalo. Mas se a função for maior ou igual que zero, dentro de um dado intervalo fechado e ilimitado, esse valor que a gente vai ter, a gente pode associar a área abaixo do gráfico da função. Isso é o que a gente vai chamar de integral definida, tá bom? Então, nossa construção, essa construção que a gente vai fazer agora, tem a ver com como definir usando logaritmo natural, como definir o logaritmo natural usando integrais, tá bom? Esse é o primeiro aula da parte de integração do nosso curso. E a gente vai começar definindo o que vem a ser uma partição uniforme. O que a gente vai utilizar aqui na videoaula é uma maneira bem mais simples de construção das integrais do que efeito geral. Porque em geral você não precisa que a função seja contínua para falar integral, tá? E você pode falar nesse tipo de coisa usando o linguajar um pouco mais voltado para análise de supremo e ínfimo. O que a gente vai fazer, a gente vai tratar de uma maneira que seja inteiramente construtível, usando as ferramentas que a gente viu no nosso curso de cálculo, que já é mais do que suficiente para a gente. E para isso a gente vai trabalhar com funções contínuas em intervalos, tá bom? Então, seja I um intervalo fechado e limitado, tá? Então, um intervalo da forma AB. Definimos a partição, a gente vai chamar isso aqui de partição uniforme, tá? A partição uniforme de ordem 1 do intervalo AB são os pontos A e B, tá? Mas como é que a gente tem que pensar nisso? A gente tem que pensar que quando eu marco esses dois pontos, o início do intervalo e o final do intervalo, eu estou dividindo o intervalo em um segmento de tamanho B menos A. Tá claro? Então a partição uniforme de ordem 1 são esses dois pontos, que são o início e o extremo do intervalo, que dá exatamente aquele intervalo, ou seja, ele não faz nada com o intervalo, ele divide o intervalo em um segmento de tamanho, do tamanho todo, tá? Já quando eu olho a partição uniforme de ordem 2, ela vai ser os pontos que dividem o intervalo em dois segmentos de mesmo comprimento. Como o intervalo todo tem comprimento AB, se eu quero dividir em dois intervalos de mesmo segmento, cada intervalo tem que ter a metade do comprimento, tá? Então, aqui tem que ter B menos A sobre 2 e aqui tem que ter B menos A sobre 2, já que o intervalo todo tem comprimento B menos A, tá? Portanto, o primeiro ponto é o ponto A, é o ponto inicial. O segundo ponto é A mais B menos A sobre 2, que dá B mais A sobre 2. E o terceiro ponto é B mais A sobre 2 mais B menos A sobre 2, que dá 2B sobre 2, que é o próprio B. Tá? E assim eu defino a partição uniforme de ordem N. Tá? Em princípio, de ordem 3, que é o que divide o intervalo em três partes, em três segmentos de mesmo tamanho. Se eu estou dividindo em três segmentos de mesmo tamanho, cada tamanho vai ser B menos A sobre 3. Então eu vou ter o ponto A mais B menos A sobre 3, A mais 2B menos A sobre 3, A mais 3B menos A sobre 3, que é o próprio B. Tá? De forma geral, a gente vai ter que a enésima partição uniforme, ou a partição uniforme de ordem N, é a partição que divide o intervalo em N segmentos de mesmo tamanho, em N partes de mesmo tamanho, N partes iguais, igual no sentido do comprimento. Ele é dado por A, os pontos A, que é o primeiro ponto do intervalo, A mais B menos A sobre N, é A mais um segmento desse,
A mais duas vezes um segmento desse, ou seja, A mais 2B menos A sobre N. Tá? Assim vai até A mais N, B menos A sobre N, que é o próprio B. Tá? Então a partição uniforme é aquela que divide o intervalo em N partes iguais. A saber, cada uma dessas partes é tamanho B menos A sobre N. Tá bom? Então, o conjunto Pn de AB, para cada N, esse conjunto ele vai ter N mais 1 elementos. O P1 vai ter 2, o P2, 3, o Pn vai ter N mais 1 elementos. Tá? Ele é dito partição uniforme de AB em N partes. Partição uniforme porque cada uma dessas partes vai ter o mesmo comprimento. Tá? Então ela é a partição uniforme do intervalo AB em N partes iguais. Tá bom? Toda vez isso ocorre. Suponha que eu tenha uma função contínua definida em um intervalo AB. E aí eu considero a enésima partição uniforme desse intervalo. Que eu vou denotar os pontos por T0, T1, Tn, onde cada Tk é dessa forma. A mais K, B menos A sobre N. Ou seja, eu vou ter o T0, que é o ponto A. O T1 vai ser A. Como eu estou olhando para a enésima partição uniforme, eu vou dividir o intervalo em N partes iguais, de comprimento B menos A sobre N. Então, o segundo ponto, que é o ponto T1, vai ser A mais B menos A sobre N. O terceiro ponto, que é o T2, vai ser A mais 2B menos A sobre N. Até o Tn, que é A mais NB menos A sobre N, que é o próprio B. Tá? Como a minha função é contínua em AB, vai ser contínua em cada um dos intervalos Tk menos 1, Tk. Ou seja, vai ser contínuo em T0, T1, vai ser contínuo em T1, T2, T2, T3 e assim por diante. Tá? Então eu tenho uma função contínua definida em intervalo fechado limitado. O teorema dos valores extremos diz que existe um máximo e um mínimo em cada um desses intervalos. Eu vou denotar por m minúsculo k o mínimo da função no intervalo k menos 1, Tk menos 1, Tk. E eu vou denotar por m maiúsculo k o máximo da função f de x no intervalo Tk menos 1, Tk. Esses valores, por hipótese, existem por causa do teorema dos valores extremos. Tá? E a gente vai denotar a seguinte construção. Eu vou chamar isso aqui de soma superior da minha função no intervalo AB. Né? A soma superior de ordem n, aqui é a ordem da função, soma superior de ordem n da minha função no intervalo AB está relacionada à enésima partição. E ela é dada por somatório de k igual a 1 até n, do máximo da minha função em cada intervalo tk menos 1, tk, vezes o comprimento do intervalo tk menos tk menos 1. Tá? Então, quando a gente olha para cá, isso aqui representa, vamos chamar assim, a soma superior de ordem 4 dessa minha função exemplo f no intervalo AB, nesse intervalo arbitrário AB. Tá? Então, eu tenho 4 partes de mesmo tamanho. Tá? Em cada uma dessas partes eu vou olhar qual é o maior valor da minha função. Em cada um desses intervalos eu vou olhar qual é o maior valor da minha função. Então, por exemplo, é esse. Nesse outro intervalo o maior valor é esse. Nesse outro intervalo o maior valor é esse. Nesse outro intervalo o maior valor é esse. Tá? Então eu tenho onde a função atinge o maior valor. E eu vou pegar o retângulo de base Tk menos 1 Tk e a altura, esse MK, o de maior valor. Tá claro? Com isso, eu tenho uma soma de retângulos, todas elas de base constante, que é Tk menos Tk menos Tk menos 1, que dá B menos A sobre N. Lembra que cada intervalozinho tem comprimento uniforme. Tá? Então, aqui nesse caso, como eu estou pegando de ordem 4, eu vou ter que cada intervalo desse aqui tem base B menos A sobre 4. E a altura, mas a altura é arbitrária aqui que a gente não sabe. Então, isso é o que a gente vai chamar de soma superior da função. Tá? Da função f no intervalo AB. E o que a gente vai chamar de soma inferior de ordem n da função f no intervalo AB
vai ser a mesma coisa, só que trocando o máximo pelo mínimo. Vai ser a somatório de k igual a 1 até n, do máximo, do mínimo, desculpe, da função f, em cada intervalo tk menos 1 tk, vezes o comprimento do intervalo, tk menos tk menos 1. Quando a gente olha para cá, a gente tem a mesma coisa. A gente tem cada intervalozinho tk menos 1 tk, a gente tem os intervalozinhos, e a gente vai olhar para o mínimo da função em cada um desses intervalos. Nesse caso ocorre aqui, nesse outro caso ocorre aqui, nesse outro caso ela ocorre aqui, nesse outro caso ela ocorre aqui. Então a gente tem esse, o outro aqui, o outro aqui e o outro aqui. Tá? E aí a gente vai pegar a soma dos retângulozinhos de base uniforme, tk menos tk menos 1, que dá b menos a sobre n, em geral. Tá? Aqui no caso vai ficar b menos a sobre 4, vezes o mínimo da função em cada intervalo. A gente vai ter esses retângulos abaixo, vamos chamar assim, do gráfico, porque essa função é positiva. Tá? Mas em geral a gente vai ter esses retângulozinhos aqui. Tá? Então, o que a gente vai chamar... Então, a nossa soma superior, como esses retângulos, tem base de tamanho fixo, que é b menos a sobre n, a expressão da soma superior fica... Deixa eu pegar essa cor. Fica dessa forma aqui, tá? A gente consegue, como isso aqui é b menos a sobre n para todo k, isso sai, isso não depende de k, isso sai da expressão, então vai ficar b menos a sobre n, vezes somatório de k igual a 1 até n de mk, em maiúsculo. E a soma inferior, a mesma coisa, b menos a sobre n, vezes somatório de k igual a 1 até n, do mínimo da função em cada intervalo, de m minúsculo k, tá? Então a gente está somando o máximo e o mínimo. E uma propriedade que fica clara é que o limite de Sn de f de AB menos Sn de f em AB, ou seja, o limite da diferença da soma superior para a soma superior quando o n vai para infinito vai dar zero, porque isso aqui vai ficar b menos a sobre n, que multiplica somatório de k igual a 1 até n, mk menos 1. Quando eu faço o n crescer, o que significa fazer o n para infinito quando eu olho para as partições? Eu estou refinando a partição, estou colocando, vamos chamar assim, mais pontos, que não precisa nem seguir os pontos anteriores, tá? Eu estou dividindo em partes iguais, então não quer dizer que esses pontos vão continuar, mas o importante é que eu estou colocando cada vez mais pontos e vamos chamar assim, a aproximação com o gráfico vai ficando maior. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é essa parte do retângulo que está fora do gráfico, vamos chamar assim, e essa que está faltando, elas vão tender a zero quando eu faço o limite, quando eu faço a partição, esse n para mais infinito, tá? E não só isso, com esses intervalos aqui vão ficando cada vez menores em comprimento. O comprimento dele vai ficando cada vez menor. O que significa que o máximo vai tender ao mínimo pela continuidade da minha função. Então, cada mk vai tender no limite, ao limite do m maiúsculo e m minúsculo. Então isso aqui vai para zero para cada k. E isso aqui ainda estou dividindo por uma coisa que vai para infinito. Tá? Então o resultado é zero. A diferença da soma superior para a soma inferior de uma função contínua em um intervalo fechado, ilimitado, vai para zero. Tá claro? Portanto, significa que o limite de Sn, de f em AB, ou seja, o limite da soma superior de ordem n, quando o n vai para infinito, é igual ao limite da soma superior de ordem n, quando o n vai para infinito. Então isso vai dar um número. Tá? Se existe, ia dar um número. Tá? É claro que isso poderia, na verdade, ir para mais infinito ou menos infinito, dependendo da função, mas como eu estou considerando a função contínua, intervalo fechado limitado, ela vai ter sempre um máximo e um mínimo, em geral. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que esse valor vai estar sempre menor ou igual do que o máximo da função em todo o intervalo, vezes AB, vezes B menos A, desculpe.
e esse valor é sempre maior ou igual do que o mínimo da função vezes b menos a, tá? É o comprimento do intervalo. Então isso vai estar sempre limitado, isso não vai explodir nem para mais nem menos infinito, tá bom? Portanto, esse valor que existe, esse limite, é o que a gente vai chamar de integral definida da minha função f no intervalo AB. Então, esse símbolo aqui, pra gente, a gente vai dar significado a ele agora, tá? Esse símbolo aqui, por enquanto, não existe. Então, eu vou dizer que esse símbolo que chama essa integral, vezes conhecida esse S esticado, tá? Símbolo da integral, em um intervalo AB. Então, eu estou olhando para o intervalo fechado AB, então B maior ou igual que A, de uma função contínua, f de x, e aqui a gente tem esse símbolo aqui que a gente depois vai dar mais significado a ele, tá? Essa expressão, esse símbolo, significa o limite, quando n vai para infinito, da soma superior de ordem n da função f no intervalo AB. Ou limite, quando n vai para infinito, da soma inferior de ordem n da função f no intervalo AB. Por quê? Porque o limite da soma superior vai ser igual ao limite da soma inferior. E isso é o que a gente chama de integral definida, tá? Primeira coisa que a gente pode observar é que quando essa minha função é não negativa, esse valor pode ser associado e será associado à área da função, área abaixo do gráfico da função e acima do eixo OX. Tá? Tá claro? Então, a gente vai para o próximo quadro, que a gente vai ver dois exemplos de integrais definidas em polinômios x quadrado e x ao cubo, tá? Porque é fácil você encontrar a fórmula do limite. Esse não vai ser o método geral que a gente vai calcular o limite. A gente vai desenvolver outra ferramenta para calcular o limite. Isso é um método bastante ineficiente se você for usar essa definição para calcular. Tá? Outra coisa é que se essa função não for maior ou igual que zero nesse intervalo, pode ser uma função qualquer, desde que seja contínua, aí isso vai me dar um número. Tá? Esse integral definido da função é um número. Então, isso é bom que fique claro, vou repetir. Se eu tenho uma função contínua definida em um intervalo fechado e limitado a b, então a integral definida dela é um número associado a essa função nesse intervalo. Tá? Isso a gente pode olhar isso como uma espécie de medida da minha função. Então, se eu fixo um dado intervalo AB, se eu fixei um dado intervalo AB, eu considero o conjunto de todas as funções contínuas que existem, que estão definidas nesse intervalo, eu posso comparar, dizer que uma é maior ou igual que a outra, usando como régua, como medida, a integral definida de f em AB. Tá? A gente pode falar de que a gente pode usar a integral definida para fazer essa comparação. Tá? Tá claro? Então a gente vai para o próximo quadro para finalizar com dois exemplos. Tá bom? Muito bem. Como eu estava dizendo, a gente tem a observação de que se a minha função é maior ou igual que zero, para todo x no intervalo AB, então a integral definida dessa função, nesse intervalo, é a área abaixo do gráfico de f. Tá? Para x nesse intervalo. Tá bom? Primeiro exemplo, exemplo 1, considera a função f de x igual a x quadrado e a gente vai restringir ao intervalo entre 0 e um número real positivo a. Tá? A gente tem x maior ou igual que 0 e menor ou igual que o número real positivo a. Tá? Então a enésima partição uniforme desse intervalo vai ser 0, a menos a sobre n, 2a sobre n, até na sobre n, que é o próprio a. Então esses vão ser os pontos que eu estou marcando. Tá? Em cada uma dessas partes, aqui eu vou chamar assim, eu estou fazendo a partição olhando esses pontos aqui, tá bom? E em cada um desses intervalos, tá? O maior valor da função, o máximo da função, vai ocorrer justamente no extremo
no final do intervalo. Como esses pontos aqui são da forma 1 vezes A sobre N, 2 vezes A sobre N, em geral, K vezes A sobre N, com K maior igual que 1, então o máximo da função em cada um desses intervalos vai ser KA sobre N, tudo ao quadrado. Tá? Então a gente tem o comprimento do intervalo, que é A sobre N, vezes K vezes A sobre N, tudo ao quadrado. Ou seja, K quadrado, A quadrado sobre N ao quadrado. Isso vai ser o máximo da função em cada um dos subintervalozinhos. K menos 1 A sobre N, K A sobre N. Tá? Aqui tem o 2. Muito bem. Então a soma superior de ordem N, da função f no intervalo 0A, vai ser dada por A sobre N vezes o somatório do máximo da função, em cada um dos subintervalos. Como isso aqui vai dar K quadrado, A quadrado sobre N ao quadrado, e A quadrado sobre N ao quadrado não depende de K, isso sai do somatório, isso fica A ao cubo sobre N ao cubo, vezes somatório de K igual a 1 até N vezes N ao quadrado. Tá? Isso aqui dá N vezes N mais 1 vezes 2N mais 1 sobre 6. Para cada N. Tá? Como é que a gente vê isso? Isso aqui a prova disso é por indução. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos olhar que a gente, quando o N é 1, eu tenho 1. Aí depois 2 ao quadrado, que é 4. Depois mais 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Isso aqui vai dar 14. Tá? Então eu fui de 1 até 3, dá 14. Vamos olhar quanto dá essa outra expressão, que é N, que é 3. N mais 1 dá 4. 2N mais 1, olha. 2N mais 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Vezes 7. Tudo isso dividido por 6. Tá? 6 eu corto 6, com 3 aqui fica 2. 2 vezes 7, 14. Quebrou de novo. Tá? Então, essa expressão aqui, vou pegar aqui, esse somatório aqui, de fato corresponde a esse aqui. Isso como é que prova isso? Isso é prova por indução. A gente acabou de ver que isso funciona para N igual a 3. Tá? O que você faz é você supõe que funciona para os números naturais até um N fixado e verifica que vai ser igual também para N mais 1. Como é que verifica isso? Suponha que quando eu somo até um dado N, 1 mais 2 ao quadrado, 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, até um certo N, eu vou ter essa expressão. Eu assumo que isso é verdade. Aí eu mostro que quando eu somo N mais 1 ao quadrado e desenvolvo com a soma disso aqui, eu reorganizo para essa expressão aqui, trocando N por N mais 1. Isso você pode encontrar fácil na Wikipédia, a questão de prova por indução, e isso são exemplos simples de testar, de você aprender indução ou tentar fazer usando indução. Não vai ser necessário desse curso, tá? Mas, por exemplo, é um conceito básico, uma ferramenta básica que todos deveriam saber. Né? Muito bem, então, aqui eu vou ter expressão. Para cada N, tá? Então eu tenho N vezes N mais 1, vezes N mais 1, vezes 2N mais 1, tudo dividido por 6. E isso multiplicado por A ao cubo sobre 3 sobre N ao cubo. A ao cubo sobre N ao cubo. Então isso é o nosso S de N. Quando eu faço N ir para infinito, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ficar A ao cubo, que não depende de N, o 6 também sai, mas em cima, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um polinômio de grau 3, porque eu tenho N, então o grau maior vai ser 3, e o coeficiente líder vai ser 2. Quando eu faço isso para infinito, o que vai dominar é esse coeficiente líder do polinômio, do polinômio de grau, do monômio de grau maior, tá? Que é 2N ao cubo, o monômio de maior grau. Quando eu cortar com esse N ao cubo, que é quando eu fazer o N para infinito, é ele que vai dominar, vai ficar 2 sobre 6, que é 3. Vai dar ao cubo sobre 3. Então, integral de A, a integral definida da função x quadrado no intervalo A0A, para qualquer A
um número real positivo, vai dar esse limite, por definição, que é a ao cubo sobre 3. Então isso é a área abaixo do gráfico da parábola x², tá? x², entre 0 e um dado em qualquer número real. Quando eu olho para isso, eu vou ter essa área aqui, vai ficar a ao cubo sobre 3, tá bom? O último exemplo é quando eu olho agora para x ao cubo, no mesmo intervalo, 0a. Tá? A partição enésima não muda, porque o intervalo é o mesmo, a partição vai depender do intervalo. Agora o máximo da minha função vai ser k ao cubo, a ao cubo sobre n ao cubo, porque ele vai ocorrer no extremo final de cada intervalo também, tá? Isso para k maior ou igual que 1, tá claro? Portanto, soma superior de ordem n da minha função g vai ser com a ao cubo, n ao cubo não depende de k, isso sai da função, fica a² sobre n a quarta, somatório de k igual a 1 até n de k ao cubo. E isso dá a² sobre n a quarta, esse somatório aqui vai dar n mais 1 ao quadrado. Tá bom? Portanto, quando eu fizer o limite dessa expressão, quando n for para mais infinito, porque eu quero fazer o limite da soma superior, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o termo líder aqui, isso aqui é um polinômio de grau 4, cujo coeficiente do termo líder é 1/2. Tá claro? Portanto, quando eu fizer 1/4, que é 2 ao quadrado. Então, quando eu fizer n para infinito, vai ficar 1/4 de n a quarta vezes n a quarta, que é o que vai dominar. Vão se cancelar, vai ficar a quarta sobre 4. Tá? Então, a área abaixo do gráfico da função x ao cubo, entre 0 e a, é a quarta sobre 4. Tá bom? Note que quando eu olho para a função f de x igual a x, o gráfico dela entre 0 e a vai ser um triângulo, certo? E quem é a área desse triângulo é base, que é a, vezes a altura, que também é a, já que esse triângulo é f de x igual a x, sobre 2. Então essa área daqui é a ao quadrado sobre 2. Tá? Onde isso aqui é x, f de x igual a x. Então quando f de x igual a x, a área abaixo do triângulo é a ao quadrado sobre 2. Quando f de x é igual a x², a área abaixo do gráfico entre 0 e a, o triângulo está aqui em cima. Na verdade, né? Não, na verdade não, porque isso aqui não está no diagonal, mas a área vai ser a ao cubo sobre 3, e quando eu olho para a função x ao cubo, a área abaixo do gráfico vai ser a quarta sobre 4. Tá? Isso já nos alerta sobre um padrão que vai ser verificado. Tá? Quando a gente tiver mais ferramentas, a gente vai mostrar esse resultado, que a integral definida da função x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? E aí quando o x vai de 0 a 4, vai de 0 a a, vai terminar em a. Vai ficar a elevado a... Se aqui eu pego x elevado a n, no intervalo 0 a, vai ficar a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá bom? Mas a gente vai verificar outro dia. Até mais.